Hoje, o episódio é sobre meio ambiente. Você tem que ficar ligado aqui com a gente, porque você vai saber muitas coisas que você precisa fazer na sua retífica para andar na linha. Com a gente aqui hoje, Arnaldo Laguna, José Arnaldo Laguna, presidente do Conari, e Júde Cantarim, a nossa super convidada. A Júde é proprietária da assessoria em meio ambiente, que também leva o mesmo nome que ela, Júde Cantarim. E o Conari, você conta isso pra gente, Laguna? O Conari contratou a Júde como assessora para dar todo o recado, toda a ajuda para o retificador sobre o que ele tem que fazer e o que ele tem que evitar para não cair nas garras porque fez bobagem com coisas que tinham a ver com o meio ambiente. Vamos falar disso? Vamos. Então, bem-vindo você, retificador, bem-vindo você, amante do motor, bem-vindo, Jude. Obrigada. Olá, Carla. Oi. Todo o time da produção aqui. O papo hoje vai ser muito interessante, eu acho que você tem que ficar ligado, porque meio ambiente é um assunto muito sério, a legislação é muito complexa, e para resolver o seu problema, a gente trouxe a Jude. Ela está sob contrato com o Conari para assessorá-lo gratuitamente naquilo que você tem que fazer, como organizar a sua empresa, como seguir as leis, como atender ao meio ambiente. Então, esse bate-papo de hoje vai ser muito legal. Fique conectado conosco. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o Conari, que a Jude está lá para te ajudar. Bem-vindo, Ei, Jude. Jude, Oi, bem-vinda. bom dia, obrigada. Ouvi dizer que se o retificador não fizer a coisa direito, na verdade não é só o retificador, né? Qualquer um. Qualquer Qualquer um, e a um. gente está falando de qualquer tipo de negócio mesmo, né? Existem penalidades severas, né, Jude? Sim, que levam a multa, reclusão, tudo isso embarga aí até a paralisação de atividade da retífica, do empreendimento, E né? ninguém quer isso, né? Não. Quanto tempo faz que você está mexendo com isso? Que essa é a sua área, que você... Na área, há 23 anos. Ah, quase nada, Laguna. Quase nada, no setor de Quase automóveis, nada. geral, 23 anos. Tá, Com o setor específico de retíficas e o setor de reparação, 8 anos. tá. E você já deve ter visto muita coisa, né? Já, sim, Deve muita ter muita barbaridade. história para contar, né? Tem várias. Então tá. Então conta pra gente primeiro o que é uma assessoria em meio ambiente. Bom, vamos lá. Assessoria em meio ambiente, para o benefício do Conari, é trazer toda a orientação técnica e de implantação de gestão ambiental para as retíficas de motores. Então, qual vai ser o nosso papel hoje? De orientar, né? E orientar o retífica como ela deve contratar um fornecedor homologado, seguindo toda a orientação da legislação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entender como ele deve armazenar todo o resíduo dentro da retífica, regularizar toda a parte de documentação, e aí conscientizar a equipe, colaboradores, todo mundo. Entendi. Então, assim, um retificador, ele aciona o Conari Faz a chama a ponte. Jude, Faz o faz a Jude, contato. e aí eu imagino que deve ter um tipo de diagnóstico. Sim, a gente vai fazer um diagnóstico prévio de como está a situação hoje da retífica, ou qual é a dúvida preferencial deles ali, né? Pode ser uma notificação, ou pode ser a implantação de uma gestão ambiental. Então, a gente vai entender a necessidade da retífica, e aí sim seguir com as orientações pertinentes, né? Entendi. Por que para o retificador é tão importante ter essa assessoria? A assessoria, ela vem de importância na parte de conscientização, Tá, né? E em seguida é a parte de regularização do próprio empreendimento. tá, Então, a importância principal é diagnosticar as etapas que a retífica precisa para mitigar os passivos ambientais ali do empreendimento. tá. É entender se ele já possui uma licença ambiental, se ele já elaborou um PGRS, que é o Plano de Gerenciamento do Resíduo Sólido, e aí seguir com toda a documentação e toda a parte de descarte de resíduos também. Tá. Normalmente, quais são os resíduos que uma retífica descarta e que impactam o meio ambiente e colocam a retífica sob o olhar da legislação? Então, são todos os resíduos que vão estar contaminados com óleo lubrificante. Que é
Tudo. Tudo. Numa retífica, isso é tudo, né? Ele vai ter o óleo, ele vai ter as peças, ele vai ter toda a parte de líquidos, que é uma lavagem do bloco do motor, caixa separadora de água e óleo. Tudo isso são resíduos contaminados que geram impactos diretos ao meio ambiente. Tá. Tem mais algum tipo de resíduo além dessa parte dos óleos, dos O mais lubrificantes? importante são São esses os contaminados com contaminados óleos. pelo lubrificante, né? Tá. E, infelizmente, isso não é novidade, isso é da década de 70, né? Mas Me ainda lembro que a minha tem. empresa foi uma das primeiras a se regularizar no sistema. A gente nota que tem algumas pequenas empresas que não se atentaram a isso, né? Não, e Então, bastantes, né? desmontam o motor no chão, às vezes fazem manutenção no veículo num pátio de brita, e está caindo óleo, contaminando o piso. Não tem blindagem no próprio concreto, onde desmonta e lava motor, então aquele óleo está permeando para o solo, né? Isso tudo pode trazer amanhã uma fiscalização e pode trazer uma complexidade muito grande como resolver o problema, né? Vamos ter que remediar toda a área ali por causa de uma contaminação possível de solo. Isso é caro, Caríssimo. né? Porque o piso é uma coisa que praticamente é para ser eterno. Né? Tem que ser um piso Então, epóxi, preparado, com permeabilização, tem todo Quem uma vai regra. construir, a gente até sugere que você faça um contrapiso, coloque uma manta e depois você termina o piso em cima, porque se permear o óleo, ele para nessa manta. Então, você jamais vai contaminar o piso. Mas para isso, uma construção nova, uma reforma. Então, sobre a questão do retificador, da oficina mecânica, muitas vezes ele não tem a noção da gravidade dele estar dando uma manutenção num veículo, num pátio, de desmontar o motor num piso não adequado, não preparado, e esse óleo escorre ali, e aquilo entra para uma festa e está descendo para a terra. E aquilo, ao longo do tempo, vai contaminar. Pense se você for alugar um galpão para colocar a sua oficina, a sua retífica, e esse galpão foi usado antigamente por uma empresa que contaminou só. Você é responsável por aquele piso. Você assume o passivo ambiental do Exato, terreno. Então Você vai ter que remediar, você vai pagar a multa. Não Então, é só tudo o isso. seu erro, você responde Não. pelo anterior. Você tem que retirar o concreto, você tem que retirar toda a terra contaminada, colocar uma nova terra, sabe? Essa terra contaminada vai para um aterro industrial. Quer dizer, além das multas, além do processo criminal que você tem de contaminação do meio ambiente, né, você também tem que preparar tudo aquilo de novo. Entendi. Então, o trabalho da Júlia é um trabalho muito importante. Por quê? Porque ele vai dizer para o proprietário da empresa, primeiro, quais são as leis. São muitas. São várias. Segundo, como é que ele tem que treinar a equipe dele a entender o que a lei exige e se comportar desta forma. Não é simplesmente falar assim, olha, eu preparei o piso e deixar. Não, eu posso jogar no ralo meio litro de óleo e aquilo vai para o esgoto. E a empresa pode ser autuada. E terceiro, ele entender o grau de risco que isso traz, né? Criminal e financeiro, que as multas são caríssimas. Altíssimas. Né? E assim, o que a gente precisa ter bem de consciência é que 1 litro de óleo, ele contamina 1 milhão de litros de água. Uau. Então, assim, é muito grave o nível de contaminação, né? Então, por isso que a retífica, ela tem que implantar o sistema de gestão, ela tem que cuidar do ambiente ali, onde faz toda a parte de preparação de serviço, para garantir essa segurança, tanto para os funcionários, como para o próprio empreendimento. Para o negócio. O que é uma multa caríssima? Do que a gente 5 milhões. está falando? 5 milhões! Então é caríssimo, né? Se falar da tabela máxima, a gente vê sem contar mesmo. que tem toda a parte de reclusão, né? O proprietário, ele vai preso. Ai, que coisa. Não é o funcionário que jogou o óleo lá no ralo que vai, quem responde criminalmente é o dono do empreendimento. É o CNPJ, né? Na verdade, é o CPF do CNPJ, né? É o CPF do CNPJ? É o CPF do CNPJ, é o proprietário. Pior ainda. Fala uma coisa, essas leis, toda essa questão de meio ambiente, ela começou quando? Olha, tem muito histórico de dados aí do mercado que vem falando mais seriamente sobre a contaminação, sobre a gestão ambiental. Gente, igual o senhor Arnaldo comentou agora há pouco, né? Desde a década de 70 já se vinha tendo várias movimentações no setor. Certo. Mas a gente teve a regulamentação da Política Nacional de Resíduos Sólidos que ajudou bastante a caminhar com o tema. Certo. Né? Que ele orienta o empreendedor, o gerador, o destinador a seguir com as orientações. Então, isso facilita muito. Tá. E hoje a gente tem órgãos competentes que vêm acionados com mais frequência, como aqui em São Paulo, a CETESB. Que ela é mais atuante, né?
como em outros estados. Então, a gente vem falando com muita relevância há quase 10 anos sobre 10 isso. anos. Laguna, conta uma coisa. E qual que é o teu sentimento, assim? Como é que está o mercado das retíficas nesse sentido? Muito boa a tua pergunta, porque vou puxar na história da década de 70, quando eu fui construir a nossa retífica, que era um dos grandes prédios do Brasil para o segmento, e veio a necessidade de fazer a caixa separadora de água e óleo e como dispensar essa água contaminada no esgoto, né? Isso foi uma discussão muito grande, porque a CETESB não sabia o que ela queria e também não indicava o caminho. A gente fez N estudos, né? E muitas outras retíficas foram também apanhando com isso. Então, nós estamos falando coisa de 50 anos, né? O mercado evoluiu muito na área ambiental, muitas empresas já se adaptaram. Hoje eu conheço retíficas que têm tratamento de água com adicionamento químico, que a água sai perfeitamente limpa para descarte. Então, nós temos hoje realmente exemplos a serem dados e adotados, né, no Brasil, comparado com as melhores empresas do segmento no mundo. Tá? E como nós temos gente nova entrando no mercado. Então, a intenção desse departamento nosso, dessa assessoria, é exatamente assessorar aquele entrante, aquela empresa que está chegando, aquele indivíduo que vem da área técnica e não é um empreendedor, de como ser orientado para fazer o caminho mais curto e o caminho certo, né? Certo. Então, a experiência desses 10 anos da Jude no setor, e eu estou com ela acompanhando esse tempo todo através do Sindirepa, né? A gente já fez N trabalhos, pelo Conari já fizemos alguns trabalhos, também. Inclusive até brasileiros. Você fez uma palestra em Curitiba. Fiz, né? Na Autopar. Na Autopar. Então, a nossa ideia de ter ela sob contrato é exatamente para encurtar o caminho, facilitar, certo? Trazer a informação correta para que a pessoa não seja surpreendida por uma fiscalização, para que ela não cometa uma falha por ignorância, porque a legislação é complexa, né? E a gente mostrar qual é o melhor caminho. Se você colocar uma caixa separadora de água e óleo, ela resolve? Não resolve. Porque a gente usa química na lavagem do motor e a gente solta aquela água ainda um pouquinho suja. Então, a gente tem que fazer um processo de decantação, tem que fazer um tratamento do pH dessa água para realmente ela ser reaproveitada no processo ou ser descartada para o sistema. Então, a ideia de ter esse trabalho da Jude, ela é muito rica, porque como o associado tem isso e isso não tem custo, né? Então, ele pode pedir para que ela mostre, primeiro, como é que a minha empresa está. Fazer essa avaliação com todo o detalhe, enxergar como um raio-x das dificuldades que ele está encontrando. Segundo, como é que ele consegue uma licença ambiental? Tem cidades que exigem, tem cidades que não fazem nada. E a licença ambiental não é fácil de se conseguir. Não, né? Ela é bem específica, né? Pelo CNAE, pela atividade da retífica. Então, precisa ter essa visão também. E é importante dizer e deixar claro aqui que o KNAI de retífica 2950, né? Se não me engano é isso, eu posso... 2950, né? É um KNAI da indústria. E ele diz que a retífica é geradora de resíduos, de poluição. De poluição, né? Ele é um potencialmente poluidor. Potencialmente poluidor. Então, nós temos que seguir essa regra e não tem escapatória. Então, isso daí é muito importante que você, retificador, tenha consciência. Quer dizer, toda a responsabilidade que você tem está pelo seu KNAI. Não adianta você mudar o KNAI, porque se você é uma retífica, naturalmente a fiscalização vai identificar e aí você pode ter problemas até mais sérios. Perfeito. Hoje, então, vou fazer um exercício aqui. Vamos lá. Vamos imaginar que eu vou abrir uma retífica que eu abri. Certo. Abri. Pronto, registrei o KNAI. Vou começar. Por onde eu começo, na verdade? Primeiro te chamando, né? Chama ajuda. Acionando o Conari para as orientações, né? Tem um roteiro que o retificador tem que seguir? Então, eu fiz a brincadeira, mas eu acho que faz até todo sentido, né? Então, chama um assessor. E vai orientar a retífica como implantar gestão ambiental no empreendimento. Perfeito. Mas aí, o que seria isso? Quais são as obrigações, né? Então, a retífica de motor, o que ela precisa ter? Ir lá entender que a atividade ela é passiva de licenciamento ambiental. Ok. E aí começa todo o trâmite para a emissão dessa licença.
Em seguida, fazer todos os cadastros dos órgãos ambientais pertinentes à atividade, IBAMA, CETESs, órgãos estaduais. Em seguida, contratar empresas homologadas para descarte do resíduo sólido contaminado e do OLUC, que é o óleo usado, lubrificante usado ou contaminado, que também precisa seguir as legislações aí do CONAMA 362. Tá. E aí fazer toda a parte de conscientização do time para descarte, para armazenamento, para cuidado desse resíduo dentro da retífica. Tá. Como assessora do CONARE, você passa essa orientação de largada, e se o retificador tiver interesse, por exemplo, em criar, porque ele vai ter que acessar a CETESB, IBAMA e tudo mais, você faz essa ponte Isso, para a gente ele? faz toda essa parte de assessoria, de entrega Tá. de documentação, de orientar ou de apoiar ele na contratação do fornecedor de coleta de resíduos, no fornecedor de coleta de óleo, todo esse apoio a gente vai estar fornecendo também. E você indica também esses fornecedores. Sim. Imagino que para as São empresas realidades já locais, homologadas, né? para a retífica que está instalada em Minas, para a retífica que está instalada Isso. no Paraná, sempre vai ter uma solução. Ou é Me isso? permite uma parte muito importante. O destino do lixo tem que ser com a empresa certa. E se você simplesmente falar assim, olha, eu vou doar o lubrificante usado e contaminado, né, para um fazendeiro pintar os morões de cerca, né, você está cometendo um crime. Tá? Então, você tem que passar isso para uma empresa legalizada, essa empresa tem que emitir uma nota, tem que fazer um relatório, né? Você poderia explicar isso um pouco mais Posso, em até detalhe, falando porque eu pra- acho que isso tem muita gente que não tem ideia da responsabilidade. Passa um sucateiro lá, manda E as peças vai. para ele, né? Falando até do próprio óleo, né? Sim. Para a coleta do óleo, são só empresas licenciadas pela ANP que podem fazer o recolhimento desse óleo e o tratamento. Porque o óleo ele tem que ter descarte seguro para o re-refino. Sim. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. E o gerador, né, a retífica de motor, ela é enquadrada dentro do CONAMA 362 com várias obrigações para o descarte do óleo, como a gente tem para o descarte do resíduo sólido também. A gente vai ser corresponsável durante a geração até o processo de descarte final de todo o material. Então, do momento que eu gerei o resíduo dentro da retífica, eu estou responsável em armazená-lo de forma correta, e para isso eu tenho uma legislação que atende isso também, que é um NBR para armazenamento. E quando eu começo a contratar uma empresa que ela vai transportar o resíduo, estou corresponsável durante esse caminho Do transporte também. do transporte, porque o gerador, ele é responsável porque ele emite um manifesto de transporte, junto com o parceiro de coleta. Até a destinação final, a corresponsabilidade segue junto. E depois a gente renova o ciclo. Gerei, coletei, transportei e destinei. Então, a E responsabilidade essa ela é obrigação é direta. desde janeiro do ano passado, né? Desse Do relatório, né? manifesto, aqui, É. na verdade, ele sempre foi previsto em lei. Tá. Só que agora, com o desenvolvimento do Sistema Nacional, do SINIR e do SIGOR aqui em São Paulo, desde 1º de janeiro de 2022, 22. ficou obrigatório aqui no estado de São Paulo. Não são todos os estados que têm um sistema próprio. Se não me engano, é São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio de Janeiro, se não me engano. Esses têm sistema próprio, senão a gente usa um sistema nacional. O gerador ele é obrigado a fazer o cadastro e fazer a emissão do manifesto atrelado ao seu transportador homologado. Entendi. Quando um estabelecimento recebe uma fiscalização, existem alguns casos que a fiscalização passa, te dá um tempo para você corrigir aquilo que eventualmente não está muito bem, e depois a fiscalização volta. No caso de meio ambiente, é assim também? Sim, Sim. tem agentes, né, de órgãos competentes que passam para essa fiscalização. Ela pode ser quando você está fazendo a solicitação da licença, ou pode ser por denúncia. Existem várias formas de chegar esse agente para fiscalizar. É feita uma notificação e aí segue para fazer toda a regularização, né? Pode ter casos que vai chegar em um nível extremamente alto que já não tem como notificar, já vai ser autuado. Entendi. Tudo depende Depende de como de qual está a está situação. aquilo que precisa ser Isso. ajustado. Entendi. Muito bom. Tá bem. E há casos, eu me lembro bem de uma denúncia em São Paulo, que a fiscalização foi numa oficina, e para, vamos dizer, atuar a oficina, eles furaram a junta do concreto, coletaram a terra abaixo do concreto, do contrapiso, né? Levaram para análise, identificaram a contaminação e voltaram na empresa e falaram: você tem que remover todo o piso, toda a terra, fazer a descontaminação e reconstruir aquele contrapiso e piso.
Então, note que você colocou bem, existem diversos tipos de fiscalizações, né? A fiscalização com denúncia, ela é muito profunda. E aí é muito difícil escapar, porque como a legislação é muito abrangente, né, infelizmente a gente às vezes acaba sendo pego com alguma coisa que a gente não tem conhecimento, né? Tá? Ok? Ok. E você pode repetir quais são os órgãos que fazem, aos quais as retíficas, ou na verdade os estabelecimentos, se fosse um pouquinho mais genérica, precisam estar conectados? Sempre vão ser os órgãos ambientais do CETESB, Estado, né? IBAMA, IBAMA, CETESB, a prefeitura, né? Você vai ter várias. Depende muito do município, né? O que o município está pedindo. Tá. Mas o caminho é sempre esse. Tá bom. Existe alguma iniciativa, uma curiosidade, existe alguma iniciativa, uma certificação, por exemplo, para a área de meio ambiente? A retífica ela pode fazer a certificação da ISO 14001. ISO 14001. Isso, que ela é voltada à parte meio ambiente. Tá. E no segmento automotivo existe uma iniciativa que eu conheço, nesse é sentido? 14001. Ela mesmo. é nacional. Entendi. Tá bom. Júlio, que recomendações você faz para o retificador? Assim. Acho que o primeiro passo é fazer uma autoavaliação, né, de como Tá. está a implantação do sistema de gestão e o que a gente pode melhorar. Às vezes o retificador ele já está com o sistema todo implantado, mas a gente precisa melhorar a parte de comunicação para o cliente, entender os benefícios que isso tem também. Isso valoriza muito o negócio, com a equipe, tudo que vai engajar recursos e reconhecimento da retífica na parte ambiental, acho que é interessante. Muito legal. Como o retificador faz para te encontrar? Como a gente acha? A gente está com o canal liberado através do Conari, então é só acionar Perfeito. o Conari e aí já fazem a ponte. E é já. lá no site, Laguna? Lá no site. Lá no site. Isso, ou até com nossa secretaria também. Né? Pelo WhatsApp também, pela Isso. secretaria, né? Isso. Quer deixar uma consideração final, Júlia? É responsabilidade ambiental mesmo, É, né, Carla? vai Não tem lá, como, né? né? A gente tem que ter essa consciência, tem que ter toda a parte de implantação, tem que ter essa segurança, né, com o negócio, com o colaborador, com o cliente e fazer toda a adequação que precisa. Realmente, eu acho que O planeta agradece? muito. Nós também, né? Nós também. Laguna. Eu diria, mais uma vez, né, que a nossa preocupação é com você, empresário, com você que trabalha no segmento da reparação veicular, que você entenda a complexidade desse sistema. O meio ambiente precisa ser respeitado, as nossas empresas sempre seguem a lei, mas se a gente não tiver conhecimento, a gente pode ser pego amanhã de calça curta. Isso pode custar muito caro para a sua empresa, pode custar talvez até o fechamento do negócio. Então, a entidade quer ajudar você com a melhor profissional do mercado, sabe? Então, não deixe de fazer uma consulta, sabe? Não deixe de dar uma analisada. Se você tem uma dúvida, procure. Com certeza, a gente vai conseguir colocar você na linha e, em pouco tempo, você vai conseguir regularizar o seu negócio. Venha conosco. É isso aí, pessoal. Então, assim, você em ordem com a sua retífica em vários aspectos, e hoje a gente conversou um pouquinho sobre meio ambiente. É tudo sem mistério. O Conari coloca isso na sua mão, à sua disposição. Já disse com quem, já disse como, já te deu o caminho. Agora é com você. É sempre o Conari fazendo por você, retificador, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada.